Nós todos temos diversas subpersonalidades. Algumas pessoas apenas percebem mais claramente isso e outras não notam tão claramente. Nós temos vários feixes de interesses, nós temos uma multidimensionalidade em nossa vida interior. Nós temos facetas que precisam ser observadas, nunca recalcadas. Nós não podemos reprimir, mas nós podemos administrá-las até certo ponto e às vezes até aprisioná-las quando não estão no momento próprio de vir à tona em nosso relacionamento interpessoal, em casa, nas nossas relações sociais, aquelas menos significativas para nós, em encontros casuais, na via pública, nos vínculos profissionais, naqueles laços de caráter acadêmico, ou entre mesmo nossos correligionários no campo político ou na seara espiritual para alguns dentro das religiões formalmente organizadas. Com cada pessoa, nós somos ativados em um aspecto de nós mesmos, nós próprios. Não precisamos ficar assustadas, se percebemos que uma pessoa ativa mais o nosso brincalhão interior, ou o nosso aspecto mais brincalhão. Se alguém acha estranha essa ideia de subpersonalidades como se fosse uma multidão dentro de si, então mudemos a nomenclatura e também as imagens conceituais e entendamos que são aspectos de nós mesmos, como se nós fôssemos um caleidoscópio psicológico. E essa totalidade nos representa, obviamente, de maneira mais profunda, porque é comum que nós coloquemos num plano de subconsciência, isso é o padrão. É o padrão mesmo. Todas e todos, em algum nível, fazemos isso. Coloquemos um plano de subconsciência aquilo que não nos convém, ou aquilo que é dito que não nos convém. Nesse ambiente religioso, é correto falar assim, naquele ambiente profissional, devemos nos portar de outra forma, na família, não se pode tocar nesse assunto. Então, temos consciência disso, que estamos fazendo isso. Não é uma encenação, às vezes é um filtro de respeito ao ambiente. Há pessoas que encenam, sem dúvida, e encenam de acordo com a conveniência do quanto elas podem colher de interessante naquele ambiente ou daquela pessoa. É muito fácil, é interessante porque moralmente, psicologicamente, é um abismo entre a pessoa estar filtrando por respeito ao ambiente, isso dá um tom artificial à pessoa quando está sendo observada de fora nesse momento, e a pessoa está fazendo uma encenação para obter certas vantagens pessoais. Mas o que para fora se assemelha muito uma coisa a outra, para dentro há uma diferença, como disse, abismal. Digo com a influência dos nossos amigos e amigas do plano maior. Porque define nossa sintonia, o que nós realmente sentimos, aquele palco atrás dos palcos, não é? Aquele propósito escondido. Não podemos nos esconder das energias. Não podemos nos esconder do olho que tudo vê, que era utilizado como uma forma de aterrorizar populações ignorantes, e não só simplórias emocional e intelectualmente, mas, inclusive, manietadas dessa forma por tiranos da religião, da política, do poderio econômico, para o gosto pessoal, os objetivos, a sua agenda de grupo ou mesmo tão só egocêntrica. A autoconfiança tem que estar casada a autorrespeito, tem que estar casada a autoestima. Não podemos, inclusive é comum em inglês perguntar-se autoestima e autorrespeito uma por outra. Em português nós distinguimos um pouco mais. Eles distinguem, mas não com a mesma clareza que nós, em palavras cognatas. Autorrespeito, autoestima, autoconfiança. Mas não vai haver uma legítima autoconfiança, um verdadeiro autorrespeito, uma autoestima autêntica, se nós não tivermos tudo isso para outras pessoas. Se para com outras pessoas não tivermos estima, respeito e confiança,
nós não estaremos num processo de cuidado com nós próprios, com nós mesmas, e sim uma espécie de zelo narcísico com o nosso universo monofocado, fechado, estanque e pobre. Convertemo-nos num buraco negro e quem é tragado por esse buraco negro somos nós próprias e nós mesmas. Parece que a pessoa, é isso que o ego diz à pessoa, e as forças da desagregação, seres diabólicos, genes tenebrosos dizem isso. Você está levando vantagem. Não fale isso, fale aquilo outro. Assim você ganha mais, dessa forma fica melhor. Ninguém está percebendo, ninguém está notando. Com o passar do tempo, as pessoas vão se instruindo mais, vão percebendo mais quem está ensinando com más intenções ou não, porque não tem quem o tempo inteiro se esconda. Cedo ou tarde a pessoa se entrega. E aí então, cada vez menos percebemos artifícios, aqueles grotescos de manipulação, mas os expedientes mais sofisticados, requintados de enganação e de manietação de terceiros, da manipulação, esses expedientes vão sendo utilizados novamente em outra camada de instrução coletiva, vamos dizer assim, de elucidação e de, portanto, libertação das coletividades. Surge uma nova camada de, portanto, erradicação dessas influências ruins para surgir uma nova forma sofisticada de manipulação, até que as pessoas percebam que não adianta fugir. Nós vamos chegar a uma época em que as grandes hipocrisias vão desaparecer. Cada vez mais nós temos câmeras ocultas em todo lugar. Ninguém pode esconder a sua vida nas redes sociais, por exemplo. Então aquela história da pessoa ter duas caras, no sentido mais literal e obsceno da palavra, e, portanto, espiritualmente incorreto, vai cada vez ser mais difícil. As pessoas conhecem mais linguagem não verbal, não se controla o tempo inteiro as microexpressões, é impossível, não é possível mesmo para a mente humana. São ambíguas às vezes, mas mais do que isso, nós vamos começar a perceber energias, a ler por intuição aquilo que foge à capacidade de processamento da parte vígil de nossas mentes. É muito estreita, é a ponta de um iceberg em nossa mente consciente. E nós vamos perceber, por exemplo, numa pessoa que está se contradizendo em um certo momento, não às vezes uma intenção capciosa, mas uma atitude autodestrutiva. Autossabotagem aqui ou ali aparece com todo mundo, porque também existe o boicote para fora. Quem tem intenção de boicotar para fora pode fazer o auto-boicote. Quem sabota, se sabota. Mas muitas vezes, por uma pessoa ter uma opinião ruim sobre si, ela pode entrar num processo de usar o Thanatos, o Thanatos, a força destrutiva contra si, para se destruir naquela oportunidade. Às vezes com a intenção de não humilhar uma pessoa que ama muito. Quantas mulheres sabotam suas carreiras para não humilhar parceiros misóginos, machistas que não admitem que a esposa tenha mais sucesso na vida profissional ou tenha um salário mais amplo que o dele.